Essa história começa em julho de 2023. Esse casal passou comigo quando eles começaram a tentar engravidar com 4 meses. Ou seja, tinha acabado de começar as tentativas e eles já vieram para uma avaliação. Ela com mais de 35 anos, a gente sabe que deve investigar a partir de 6 meses de tentativa. Então fizemos uma programação, essa investigação seria feita no momento correto, conversei sobre otimização de fertilidade, ela já tinha acompanhamento com a acupuntura, né? Falei sobre estilo de vida, nutricionista, acupuntura, tudo que pode otimizar a fertilidade que eles poderiam estar utilizando para ir tentar ajudar a chegar nesse sonho. Entre idas e vindas, apesar de eles terem vindo antes dos 6 meses pós-tentativa, acabaram demorando bastante para a gente começar a fazer alguma coisa, né? Então, tivemos o diagnóstico, as coisas se arrastaram e assim foi, e mudança de hábito, nutricionista, e as coisas aconteciam meio lentamente, mas estavam indo e eles continuavam buscando o sonho. Em 2024 nos vimos novamente. Nesse momento eles decidiram tentar uma inseminação, eles queriam fazer alguma coisa e vamos tentar uma inseminação. E essa inseminação não deu certo, o beta foi negativo, o tratamento foi, o resultado que não era o que eles queriam, né, não foi o bebê em casa, e então vamos à sequência. Entre essa inseminação e dar sequência ao tratamento, foi quase mais um ano. Né, então o casal começou em 2023 e eu tô contando a história deles agora pra vocês no segundo semestre de 2025. O tempo passou e o tempo voa mesmo, eles nem perceberam. Eles foram tendo algumas mudanças de hábitos, alguns cuidados, né, a gente tinha uma parte de fator masculino para ser cuidada, a parte feminina para ser cuidada, né, eles tinham profissionais acompanhando ele e fomos para a primeira fertilização in vitro. Tivemos um bom número de óvulos, mas tivemos uma formação de embriões muito abaixo do esperado para o caso deles. Por que isso? Porque tivemos embriões de sexto dia, somente embriões de D6 para blastocisto. Eu não tive nenhum blastocisto de quinto dia, e isso chamou muito atenção, me preocupou em relação ao caso, tanto que antes dessa transferência eu já iniciei outras investigações da parte masculina para ver essa parte da não formação do blastocisto no momento correto. E eles tiveram 3 blastocistos, 2 de qualidade muito ruim e um com uma qualidade média, e todos de sexto dia, o que já traz para uma qualidade inferior de embriões. Mas embrião de sexto dia pode dar gravidez? Sim, todos os trabalhos falam que a gente tem uma chance menor de gravidez, mas que pode sim ter uma gestação. E aí, né, optamos então pela transferência. Pela idade dela, já poderiam ser transferidos 3. Eu sugeri que a gente fizesse essa transferência de 3 embriões, pois eram embriões com baixas chances de implantação, e assim a gente viraria essa página e recomeçaria se viesse o beta negativo. Fui bem sincera com eles e falei, gente, todos os embriões em D6 que eu tive beta positivo não evoluíram para gestação clínica, não foi bebê em casa. Eu atualmente não acredito em embriões de D6, apesar de saber que existe sim uma. Eles são embriões que eu acredito muito pouco, o embrião em D6, porque eu ainda não tenho um embrião de D6 que eu dei alta para o pré-natal, que foi para cá. Então era algo que eu, como profissional, também tinha minhas dúvidas, apesar de saber que pode implantar. A chance é menor, mas ela existe. E aí tínhamos embriões duvidosos, mas fizemos o preparo, o endométrio lindo, transferência super tranquila. Esses embriões descongelaram bem. E até falei, né, no dia para eles, eu falei, olha, 2 bem fragmentados, não são embriões bonitos. Um deles ficou um pouco mais bonitinho, mas transferimos os 3. E surpresa, beta positivo e um beta bom. E eu falei, meu Deus, acho que eu vou poder contar essa história e falar que é o primeiro D6 que eu transfiro que vai para casa, né? E quando a gente fez o ultrassom, né, foi uma alegria em dose dupla, porque tínhamos 2 embriões. O terceiro saco gestacional, os 3 embriões, eu posso falar assim, como às vezes a gente olha e fala, esse embrião não é tão bonito, é fragmentado, tem menos chance de implantar, mas isso mostra que se Deus, né, pra mim, assim, pra Deus nada é impossível, e se for o momento daquele casal, se for pra ser, vai ser. E dessa história, é isso, gente, era um embrião que eu não acreditava, né, mas eu sabia que poderia dar certo, então por isso, claro que a gente fez, mas eu sempre fui muito clara e eu sou, né, eu tento ser o mais clara possível, em alinhar a expectativa do paciente, e quando passar o ultrassom e ver 3 sacos gestacional, a gente até caiu pra trás, né, mas dos 3 sacos a gente só tinha 2 embriões em desenvolvimento, os 2 desenvolveram bem, né, eu dei alta para o pré-natal agora essa semana, então tô extremamente feliz e posso dizer que é o primeiro D6 que eu transfiro que vai para casa. E a gente tem que acreditar. Embriões, às vezes, que a gente não acredita muito, que olhando ele não é tão bonito, às vezes implantam, dá uma gestação e vai em bebê para casa normal. Então, assim, se você passou por uma FIV, às vezes tem um embrião C, classificação, né, de fragmentação mais alta, um embrião que não é tão bonito, que não te deixou tão animado, transfira.
Eu sempre falo isso pro paciente: "Transfira. Você sabe que a chance é pequena? Então vamos transferir, virar essa página e buscar outro embrião se você não engravidar, mas transfira, porque pode ser o bebezinho que vai para casa". E esse casal tem essa felicidade de ter gêmeos agora, né, que se Deus quiser vão para casa, estão de alta para o pré-natal.